paz do Senhor, este é o canal Evangelho Puro e Simples e eu quero conversar hoje com você sobre identidade espiritual. Roda a vinheta e já voltamos. Identidade espiritual, o que seria isso? Bom, peço que você vá comigo até o final para você compreender todo o contexto, tá bom? E no final aplicar essa palavra na sua vida. Bom, quando nós vamos tirar os nossos documentos, na nossa identidade está ali o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, está ali a origem da nossa certidão de nascimento, está ali, né, os nossos dados. E o que nos diferencia de outra pessoa é justamente aquele número que é dado ali para nós, né? É a partir dali que nós vamos começar a agir as coisas que precisamos agir. No mundo espiritual não é diferente. Nós também temos uma identidade e que nessa identidade traz a nossa origem, de onde nós viemos, né? E a nossa origem está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. Gente, eu peço perdão que tem um cachorro que não para de latir, tá bom? Bom, e soprou o fôlego de vida, né? Foi aí que o homem passou a ter vida. Nossa, olha como isso é importante. Você carrega o fôlego de Deus dentro de você. Então, a sua origem está em Deus. Mas tudo o que é adulterado passa a dar problema. Por exemplo, se você colocar uma gasolina adulterada no carro, seu carro vai ter muitos problemas, você vai gastar muito com o carro. E o que aconteceu com a nossa identidade? Ela foi adulterada por causa do pecado. E a gente vê que o pecado trouxe como consequência, primeira coisa, a vergonha. A palavra é bem clara quando diz que o homem e a mulher andavam nus. E quando o pecado veio, a primeira coisa que eles fizeram foi se envergonhar de estarem nus, né? E procuraram logo se tapar, né? E a segunda coisa foi o medo. Então, o pecado também nos trouxe muitos traumas, né? Então, é por isso que as pessoas às vezes são tão traumatizadas com tantas doenças emocionais, porque elas tiveram a sua origem, que era uma origem em Deus, que era uma origem a qual ela tinha comunhão completa com Deus, porque a gente vê ali em Gênesis 3 que Deus todos os dias ia conversar com Adão e Eva, né? E depois do pecado, o homem começou a se esconder de Deus, né? E o interessante, irmãos, é que as pessoas muitas das vezes, né, as pessoas têm medo de Deus. E Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você tenha por Ele respeito. Porque o medo te afasta de Deus. O medo afastou Adão e Eva de Deus. Tem pessoas que acham que Deus é aquele ser que tá com um cajado na mão e se você errou, você apanha, errou, apanha, errou, apanha, e não é assim, né? Eu me lembro até, acho engraçado que tem um desenho, que nesse desenho tem um deus grego lá, né? E que quando eles estão fazendo errado, esse deus grego começa a jogar fogo neles, né? E eles saem correndo nos bonequinhos, né? E tem muitas pessoas que acham que Deus é desse jeito. Aliás, os gregos acreditavam muito nisso, que os gregos lá no tempo bíblico, eles tinham um panteão de deuses. E eles ficaram com tanto medo de ter algum Deus que eles não conheciam e eles ficassem bravos com eles e fizessem algo contra eles, que botou lá um altar escrito assim, altar ao Deus desconhecido. Para você ver como que eles tinham medo, né? Então, Deus, ele não é esse tipo de ser que se você errou, você apanha. Não foi o que ele fez com Adão e Eva depois da queda. Quando ele chegou para Adão e Eva, ele já sabia do que tinha acontecido, mas ele conversou com eles, né? Só que a gente vê, se nós formos prestar atenção, em nenhum momento Adão e Eva se arrependeram do seu pecado. Eles tiveram vergonha, eles tiveram medo, mas arrependimento não.
Tanto é que a gente não vê ninguém confessar o seu próprio pecado. Adão começou a culpar Eva, Eva culpou a serpente, mas ninguém reconheceu que eles pecaram, né? Então já ficou aí, ficou ruído essa ligação que eles tinham com Deus, né? Porque eles não se arrependeram realmente. Também é assim, se você pegar a Bíblia, você vai ver que toda a história do povo de Deus, quando o povo de Deus estava errando, Deus não executava logo o juízo. O que Deus fazia? Deus levantava homens de Deus, homens que falassem dele para as pessoas, para provar que eles estavam em um caminho errado, que eles estavam indo na contramão, que eles estavam errando o alvo, né? Que ao invés de buscar a Deus somente e ser exemplo para outras nações, eles estavam fazendo ao contrário, eles estavam seguindo exatamente o que as outras nações faziam. Eles estavam errando o alvo. O propósito, quando Deus fez a nação de Israel, é para que eles fossem exemplo para outras nações. E eles estavam errando esse alvo. Eles, como exemplo, deveria adorar somente a Deus, deveria ter um casamento monogâmico, né? Não poderia fazer nenhum tipo de sacrifício a ídolo, e acabou que eles fizeram tudo ao contrário. Aí Deus ia lá, levantava um profeta e mandava eles voltarem para o caminho. Quando eles não voltavam, aí sim Deus trazia sobre eles o juízo. E não é diferente nos dias de hoje. Deus sempre manda alguém para te avisar que você está em um caminho que não é legal, porque a palavra de Deus diz que há caminho aos homens que parece direito, mas o fim deles são de morte, né? Ou seja, você vai ficar mal espiritualmente, vai ficar mal fisicamente, né? Tem pessoas que ficam mal na vida emocional, né? Quantas feridas, né? Quantos traumas, e que esses traumas podem ser curados se você voltar à sua origem. Se você tiver um encontro verdadeiro com Deus, Ele pode curar tudo aquilo que o pecado destruiu. Ele pode te refazer, Ele pode te transformar, Ele pode te mostrar um novo e vivo caminho. Ele pode se revelar como um pai que ama, um pai que cuida, a ponto de você não entender que amor é esse, que te deixa até sem palavras. Que quando você erra, não porque você erra porque quer, mas quando acontece você errar, ele te carrega no colo. Porque você já não quer mais viver no pecado, apenas aconteceu um acidente. Uma coisa é querer viver no pecado e outra coisa é cometer um acidente, né? Então, eu quero te convidar para que você volte para a sua origem. Você tem o fôlego de Deus sobre a sua vida. Você é, sim, alguém que Deus ama, alguém que Deus quer perto. Alguém que Deus quer transformar, libertar, mostrar um novo e vivo caminho. Restaurar casamentos, curar as feridas, curar você para que você cure outras pessoas. Deus quer te usar. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe seu like, aperte o sininho, tá bom? Para quando nós fizermos outros vídeos você ser notificado. E inscreva-se, pois nos ajuda muito. Quando você deixa o seu like, quando você faz um comentário, o YouTube entende que é um assunto relevante e passa para outras pessoas também. Deus te abençoe, a paz.